Bom dia, oitavo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a aula de hoje a gente vai se focar numa coisa nova. Nova não, né? Mas vamos lá para o outro livro nosso, né? A gente tem o livro tradicional de português, o livro que geralmente a gente usa. Mas hoje a gente vai ver o livro de gênero, leitura e análise. Então peguem aí seus livros de gênero, leitura e análise, peguem eles, coloquem aí perto de vocês e abram na página 33. 33, tá bem? Pausa o vídeo, vai lá, abre e volta. Pronto. Com o livro aberto agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ler alguns poemas, tá? A gente vai ler e interpretar alguns poemas. A gente vai começar com um, se der tempo a gente faz mais. Então vamos lá. O primeiro poema que a gente tem logo de cara se chama Cartas de Amor. Eu vou ler aqui e vocês acompanham aí do outro lado, tá bem? Vamos lá. Cartas de Amor. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. Ó, pessoal, nesse poema aqui, o que é que a gente vê? O ponto central dele. O ponto central desse poema aqui são as cartas de amor, tá? Ele é focado nisso, nessas cartas. Nas cartas de amor que ele escreveu um dia, ele ou ela, né? Ele, Fernando Pessoa, esse é um poema de Fernando Pessoa, escreveu um dia e que são ridículas, tá? E por que são ridículas? Porque quem vê de fora acha aquilo vergonhoso, acha aquilo estranho, cringe, como os adolescentes de hoje em dia falam, né? Acha aquilo cringe demais. Então, por isso que elas são ridículas. Mas elas não seriam cartas de amor se elas não fossem ridículas, se elas não passassem esse sentimento para outra pessoa que está de fora, que não está envolvido naquilo. Mas eu garanto que para quem recebe ela e para quem escreve é diferente. Ele diz ainda que hoje em dia ele olha para trás e vê nas memórias dele e pensa em como aquelas memórias são ridículas, né? Ele pensa nisso. Só que se a gente parar para pensar numa coisa, o eu da gente, a gente, né, no caso, a pessoa da gente, no momento que a gente fala, é um eu diferente do da semana passada, de ontem, de anteontem, do ano passado. A gente se torna outra pessoa. Por isso faz sentido que no futuro ele olhe para trás, veja aquelas memórias e ache elas o quê? Ridículas. Tá? Por quê? Porque ele passou a ser outra pessoa. Porque ele já é outra pessoa. Ele já não é mais aquela pessoa que escreveu aquelas cartas. Apesar de ter sido ele que escreveu. Entendem o que eu quero dizer? Então, bem bacana o poema, né? Bem simples, de fácil entendimento, né, pessoal? Não tem muita coisa que escondida, né? O que eu queria mostrar pra vocês uma coisa é que
Eu expliquei isso na sala de aula para vocês, mas deixa eu explicar aqui de novo. Quando a gente tem... cada linha do poema se chama verso, tá? Cada linha do poema se chama verso. O conjunto de linhas se chama estrofe. Aqui a gente tem um estrofe só. A gente não tem a divisão de estrofes, tá? Então, os versos... alguns deles não têm vírgula nem ponto no final. Eles não têm, ó. Só as criaturas que nunca escreveram. Só as criaturas que nunca escreveram, tá? Ó, nessa parte aqui, ó, a gente vê que não tem uma vírgula no final, nem tem um ponto. Como é que a gente faz a leitura dessa parte? É só as criaturas que nunca escreveram? Cartas de amor? Não. Como não tem vírgula e não tem ponto, a gente continua a leitura. A leitura ela é continuada. Ela continua na parte de baixo até encontrar o ponto ou a vírgula. Ó. Só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. É assim, tá? A gente vai continuando como se ela estivesse do lado, como se ela fosse contínua, tá? Então a gente tem bastante dessas aqui, né? Tem isso aqui é chamado de Anjambenhan, tá? É uma palavra em francês, Anjambenhan, tá? Então, vamos para o próximo poema. Vamos dar uma olhadinha na próxima página. A Canção do Africano. Vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto. E o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. Tá? Pessoal, aqui a gente tem uma alusão à escravidão, né? A gente vê que fala dos tempos de quando houve a escravidão. Então, vamos ler novamente esse poema, porque às vezes é bom a gente ler mais de uma vez um poema para que a gente tenha a compreensão total desse poema. Então, vamos ler mais uma vez e ficar com ele na mente, porque é bom a gente pensar. A Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto. E ao cantar, corre-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar,
com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá todos vivem felizes, todos dançam no terreiro, a gente lá não se vende, como aqui só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar, e a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto o seu filhinho a sonhar. Ó, pessoal, aqui a gente tem uma coisinha que eu queria explicar para vocês. Na poesia, a gente tem três distinções, três diferenças entre elas. Temos a melopeia, a fanopeia e a logopeia, tá? A melopeia é aquela poesia que tem como principal norte, como principal guia, a melodia. Ela vai seguindo uma melodia. A fanopeia é a imagem. A gente olha e consegue observar as imagens. A gente vê a cena sendo descrita. Através das palavras a gente vê as imagens. E a logopeia é pensamento, é o psicológico, o emocional, é algo ligado, mais internalizado, é algo interno, tá? Enquanto a fanopeia é uma imagem externa, a logopeia é uma narrativa interna. Nessa canção do africano, nessa poesia, a gente tem elementos do quê? De melopeia e fanopeia. Temos logopeia também, mas em menor atribuição, tá? A gente tem melopeia por quê? Porque ele é todo rimado, todo cantado, até o nome a canção do africano, então ela tem uma melodia. A poesia tem uma melodia, isso daqui. A fanopeia porque a gente consegue observar a imagem da escrava, do outro escravo chorando perto do fogo. A gente consegue ver isso, mesmo se não tivesse essa imagem aqui, a gente conseguiria observar isso na nossa mente, porque é o que as palavras dizem, tá bem? Então, por último, vamos ler mais um poema aqui, tá? Vamos lá. E sobre o tema do poema a gente sabe, né? A escrava que está cantando sobre a África, sobre como era lá na terra dela, colocando o bebê dela para dormir, né? Enquanto ele chora, um bebê escravo. Triste, né? Vamos lá. O texto 3 aqui, o poema 3. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, adolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Essa poesia aqui é de Flor Bela Espanca. Tá, é de Flor Bela Espanca. É uma poesia... aqui, a gente falou que na outra tinha muito melopeia e fanopeia. Essa daqui é a logopeia. Ela é toda internalizada. A poesia inteira você enxerga dentro do ser. É o psicológico, ela está falando de dentro de si. Eu. O eu aqui é o eu interno, não é o eu externo. Ela não está falando da aparência dela. Ela não está falando do que ela tem, do que ela está fazendo. Ela está falando algo interno, algo internalizado, tá?
fala sobre a vida de uma pessoa que passou por ela inteira sem ter encontrado alguém especial. E não que não existisse essa pessoa. O que ela diz aqui é que essa pessoa existe, mas a vida dessa pessoa passou e os caminhos não se cruzaram. Tá? Então, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero que vocês façam o exercício da página 33. Exercício da página 33, 34 e 35, tá? São 2 exercícios. Exercício da página 33, 34 e 35. É só 5 questões. Na próxima aula a gente corrige, tá bem? Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.